E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Você que está nos acompanhando já viu que nós estamos estudando sobre as paixões. E conforme dito no programa anterior, hoje nós vamos começar a partir da questão de número 910, quando o Kardec perguntou se o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar, para vencer as suas más paixões. Vamos comentar esta questão logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, seja bem-vindo mais uma vez. Satisfação tê-lo aqui. Satisfação é toda nossa, Ricardo. Sou honrado de estar aqui, honrado de poder compartilhar com esses irmãos e irmãs que nos assistem pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, pedindo sempre que, se você gostou do nosso programa, deixe o like, deixe o ok, deixe o joinha, porque aí os algoritmos dos computadores, os algoritmos desses sistemas todos, vão dizer que você gosta de material desse tipo, vai recomendar esse material para mais pessoas e para você também material semelhante, tá? Forte abraço. Alcir, conforme nós anunciamos no programa anterior, e eu repeti agora antes da vinheta a questão 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência, uma ajuda para superar suas paixões? Você veja que a doutrina espírita ela é muito reveladora da nossa relação com os nossos irmãos e irmãs que estão fora da carne. Uhum. Nós temos a nossa casa mental, nós temos os nossos pensamentos, nós temos esses pensamentos, eles vão se seguindo uns aos outros e vão criando uma certa lógica em termos energéticos mesmo. Eu penso em coisas boas, eu vou conseguir criar uma camada energética em torno do meu ser com a natureza semelhante desses pensamentos que eu estou tendo. Se eu estou pensando muita coisa porcaria, eu estou fazendo uma casa mental porcaria, né? E então, em termos espirituais, mais do que nunca vale aquele adágio que diz que nós construímos a nossa própria cama, arrumamos a nossa própria cama, né? E a partir desse princípio geral, a gente pode responder com muita tranquilidade essa pergunta: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Ora, as duas opções são verdadeiras. Se eu tenho hábitos, pensamentos, numa determinada forma, no sentido de me conduzir a um vício, eu vou encontrar na espiritualidade espíritos que vão me assistir na realização desse vício. Vai te dar assistência. Vão dar assistência. Isso. Né? Gostou do verbo, né? Que é assistir direto e indireto, nos dois sentidos. Exato. Eu fico pensando naquele que vai entender assim, eles ficam assistindo você, ficam olhando. Também. Mas mais do que isso. Eles vão não apenas assistir de ficar olhando, como vão dar energia, vão criar toda essa camada energética. Não só assistir, mas assistir ao. E compartilhar. Né? Almida. Agora, se eu quero ter pensamentos mais nobres, se eu vivo com pensamentos mais nobres e eu quero dominar minhas paixões, eu, com esse pensamento, com essa expressão da minha vontade nos meus pensamentos, eu vou também evocar a assistência, também nos dois sentidos, de espíritos que vão me ajudar a dominar essa paixão. Exatamente. Né? Ou seja, 8 ou 80 é uma questão de um livre-arbítrio. Para onde eu quero ir? Porque eu vou encontrar assistência dos espíritos para onde eu queira. Exatamente, Almeida. Isso é que é importante a gente perceber. Eu defino a rota e sempre vai ter alguém para me ajudar. Sempre vai ter alguém te acompanhando.
Exatamente. Eu queria fazer um comentário belíssimo esse comentário que você fez. Quando a gente diz que nós vamos ter a assistência dos espíritos, vamos considerar para o bem, né? Uhum. Não significa que eles vão fazer a coisa para nós. Não, eles não vão realizar, eles vão assistir. Que tipo de assistência? Então vamos dar um exemplo. Eu tenho o hábito, eu tenho a paixão da bebida, por exemplo. Vamos considerar que a bebida, né? Você nunca vai beber sozinho. Eu tenho a paixão pela bebida, eu não me controlo. Vem à vontade, você vai ter uma assistência nesse sentido, porque você vai beber e vai beber. Ora, no momento que eu digo assim, olha, eu quero parar com isso, e eu peço a ajuda dos meus benfeitores, não é que eles vão amarrar minhas mãos impedindo de eu pegar a bebida e beber. Não é que eles vão me impedir de ir para o bar. Eles vão me ajudar, por exemplo, afastando aqueles irmãozinhos que estavam me induzindo para a bebida. Eles vão deixar o terreno limpo para que eu possa tomar a minha decisão de não beber sem a influência negativa de alguém. É essa ajuda que eles nos dão. Olha, eu te dou esse espaço aqui. Olha, você estava muito conturbado, eu limpo o teu espaço mental, mas agora é até contigo. O copo está aí. Olha, a bola está lá no centro, para onde você vai chutar está contigo. A minha ajuda vai até aqui, né? Eu acho interessante dizer isso porque, infelizmente, ainda tem gente que espera que os espíritos resolvam tudo na nossa vida. Ah, eu rezei para Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra de Menezes vai, ó. Não. Dr. Bezerra de Menezes, ele pode te dar as condições, favorecer o ambiente, mas você tem que colocar a mão na massa. Não é isso, Almeida? Com certeza. Já que só para ficar no exemplo da bebida, a gente tem que perceber que eu faço um caminho entre o meu trabalho e a minha casa. Digamos que tenha 6 estabelecimentos comerciais que comercializem bebidas alcoólicas. Eu pedir ajuda de Bezerra de Menezes significa que ele vai ter mais condições de me induzir pensamentos que me afastem da decisão de tomar bebida. Mas isso não quer dizer que ele vai fechar os 6 bares na hora que eu estiver passando. Exatamente. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é à toa que o nosso planeta denomina-se mundo de provas. E de expiações. Né? A prova ela é diária. Vamos ouvir aqui a resposta que os espíritos deram para o Kardec? Se o homem ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é a missão deles. A missão dos bons espíritos é nos ajudar sempre que nós, a eles, recorrermos com sinceridade, de propósito, com vontade, de realmente querer acertar. Mais alguma coisa, Almeida? Não. Então vamos para a questão 911. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Kardec perguntou, vem cá, será que todas as paixões são vencíveis? Ou, como na palavra do próprio Kardec, tem paixão que é irresistível. Eu não tenho como resistir àquela paixão e devo sucumbir a ela sempre. Se você falar isso, realmente você tem razão. Né? Eu devo sucumbir. Então você vai sucumbir. Exatamente. Você já falou. Quem sou eu para te contrariar? É igual aquela frase, eu não consigo. Se você já está dizendo que não consegue, como já é que está eu vou vencido. Como é que eu vou discordar de você? Enfim, nós estávamos falando semana passada, né, sobre vontade, sobre sempre a gente vai ter apoio, sempre a gente vai ter suporte.
e que a gente pode vencer nossas más tendências. Nós já falamos isso semana passada, está aqui na 909. Por que vai mudar só porque a pergunta ficou diferente? É Né? Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder? Ora bolas. Semana passada a gente estava falando, sei lá, quantas encarnações eu criei um determinado mau hábito. Um hábito ruim. E, como a gente estudou também semana passada, toda paixão tem uma raiz natural, de uma necessidade natural. Só que eu hipertrofiei essa necessidade. Eu tornei-a grande demais dentro do meu espaço psicossomático, né? E ela cresceu tanto que está incomodando as outras áreas de relação do meu ser. Isso é uma paixão descontrolada. Agora, quanto mais eu me deleito, quanto mais eu gosto, quanto mais eu quero, como um exercício livre da minha vontade, mais eu estou preso nesse emaranhado energético de quereres, de desejos, de prazeres. Né? Porque não vamos nos enganar. Toda paixão desenfreada vai cair num vício. É verdade. Vai desabar num vício. E esses vícios nossos é porque a gente gosta. É porque a gente quer. De alguma forma atende uma necessidade ou um desejo. Atende um desejo. Porque se fosse só a necessidade, a gente estava lá no campo da paixão controlada, do equilíbrio, da harmonia. Quando eu hipertrofiei, aí já virou um vício. Isso, e atende a um desejo. Né? Atende a um desejo, não é mais necessidade. É a expressão do eu quero. Né? Então, não há paixões tão vivas que a vontade não tenha poder? Tem. O problema é a gente saber onde está a vontade. Ou, para usar uma expressão evangélica, onde deixas teu tesouro, aí está teu coração. Onde está o meu coração? Eu acho que é o contrário, né? Pode ser. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, né? Mas Não, é o contrário. É o contrário mesmo? Onde está teu tesouro, aí está teu coração. Tá. Porque é justamente para dizer, onde você deixou as coisas que você acha importante, é ali que você quer estar. Você está preso àquilo ali. Está preso àquilo ali. Né? E a colocação nossa aqui, né, é a mesma. As energias são as mesmas envolvidas. Eu estou o tempo todo gerando energias novas para construir um novo homem, um novo ser. Mas eu construí um vício e esse vício é intransponível. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que você vai conseguir rapidamente e nem que vai ser sem esforço. Vai ser com esforço. Talvez até sem nenhum sofrimento, né, Almeida? Pois é. Mas se eu construir encarnação após encarnação, eu deixei hipertrofiar uma paixão ao ponto de me fazer mal, ao ponto de fazer mal às pessoas que eu tenho em meu redor, eu vou ter que exercitar a minha vontade. Primeiro eu tenho que botar a minha vontade no rumo certo. Primeiro tem que saber onde quer chegar. Tem que se alinhar para onde se quer. Né? Alinha a tua vontade naquilo que você deseja ser. Tem que aproar. Tem que aproar direitinho. Ajusta, como diz o outro, olha o vento, ajusta a vela. Para ir para onde você quer. É verdade. Porque é interessante essa frase do olha o vento, porque tem coisa acontecendo na sua vida que não depende de você. Então, olha o vento. Se ajuste a essas situações da tua vida, aproando não. Se movendo para onde você quer. E é interessante essa metáfora, né, Almeida? Porque, se não me engano, o barco à vela... Ele nunca anda reto. Independente do vento, você pode alinhar ali a vela e ele vai, meio que vai tortinho ali, né? É aquela história, eu quero ir para lá, né? E o vento está ao contrário. Então eu vou para cá, vou para cá, vou para cá. Exatamente. Eu vou quebrando os obstáculos aos poucos. A resistência contrária. Porque às vezes o vento está ao contrário do que você quer. É complicado, né? Mas a questão aqui é justamente essa. Onde está a minha vontade? Eu preciso ter um exame. Por isso que ele falou, né, Almeida? Foi na semana passada que a gente falou
ela... É a vontade que falta. Não, foi agora, na 910, né? Quando ele pergunta se os bons espíritos podem nos ajudar. E ele diz, se for uma vontade sincera de você querer seguir aquele rumo agora, eles vão te ajudar. Ah, não, mas aqui eu estou me socorrendo na 909 mesmo. Não, tudo bem, É a vontade que falta, né? É. A gente precisa encontrar onde está o nosso desejo, onde está a nossa vontade, né? A gente tem que fazer esse autoexame e, a partir daí, sim, atuar adequadamente para onde se quer. É. Pela oração, né? Pela abstinência, Exatamente. pela disciplina, Isso. né? Preces, disciplina e persistência, a gente vai construindo uma muralha mais alta do que aquela que a gente construiu antes. É. E um dia aquela muralha de energias condensadas, aquela teia que me amarra numa situação que eu não quero, eu vou conseguir construir uma força maior do que aquela. Você falou da muralha, a princípio não tem nada a ver, mas eu acho que tem. Eu lembrei de uma frase do Jung, quando ele diz que o máximo que um bom psicoterapeuta pode fazer por alguém é ajudá-lo a destruir o edifício errado que ele construiu durante a vida, mas construir um edifício novo é você que faz. Você tem que construir algo novo. Nenhum terapeuta vai fazer isso por você. Não. Então, da mesma forma, né, considerando a espiritualidade, eles vão te ajudar a redirecionar a tua vontade, eles vão te ajudar a encontrar um novo objetivo, um objetivo melhor. Mas eles não vão decidir. Mas eles não vão decidir e não vão caminhar por você até lá. Não. É você quem tem que desconstruir o que construiu equivocado e construir um novo de maneira correta. Enfim, para mim é isso. Vamos à resposta? Vamos à resposta. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? E a resposta diz: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Olha, eu quero parar de beber, mas se não parar, tá bom. Não... Mas se tiver um copo aqui... eu aprecio. Então, é aquela história, eu não quero parar de beber, mas tem um copo aqui... O que é que eu posso fazer? Eu vou fazer, ele quer ser bebido. Ele quer ser bebido. Continuando. Ah, meu pai. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. É como diz outro, compreender o tamanho da nossa sombra, compreender o tamanho da nossa imperfeição, né, é importante nesse processo. Isso que eu falei, não sei se foi hoje ou na semana passada, um dos pontos mais importantes nesse processo é reconhecer o obstáculo. Enquanto a gente não reconhecer, só conhecer não basta. Não basta. Continuando. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E é assim que nós vamos vencendo as paixões mais exacerbadas. Ou como diria o nosso bom Paulo, é assim que a gente vai construindo um homem novo. Ótimo, bem lembrado, Almeida. Né? Porque a colocação do Paulo é justamente essa, de se perceber. Quando você começa a ler o conjunto das cartas de Paulo, é justamente o ser, nós, que olha, tenta compreender, tenta perceber, na verdade, compreender não, tenta perceber a existência de Deus em sua vida, percebendo essa existência, ele admira o trabalho de Jesus, tenta compreender a mensagem de Jesus e, por um ato de paixão, olha só, uma paixão necessária, um exagero necessário, eu quero seguir os passos de Jesus.
E foi exatamente isso. Construindo um homem novo em contraponto ao homem velho. Isso. É tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova, diferente da antiga. E o que moveu o Paulo de Tarso, ou melhor, o que moveu o Saulo de Tarso Em direção a Paulo? em direção a Paulo, senão uma paixão avassaladora? Ele era um homem apaixonado. Bem lembrado, ele era um homem apaixonado, trocou a sua paixão, mas continuou tão apaixonado quanto. Sim, ele era um defensor apaixonado da fé, como o judaísmo lhe ensinou. Isso. E ele teve uma compreensão nova e continuou a mesma paixão. Apaixonou-se pela nova visão, pelo novo entendimento, e foi a paixão do Paulo que fez com que ele cumprisse a missão daquela forma. Porque se não fosse a paixão, ele não daria conta. Não. Ou, usando a palavra de Jesus, se fosse um homem morno, eu quero, mas... Fica mastigando ali e não sai nada. Não sai nada, não. Para usar aquela expressão nossa, bate fofo. Bate fofo. E usando uma expressão nossa também, faca no dente, né? Ele não era um bate fofo. Ele era um faca nos dentes. Era, partia, não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim, nunca fugiu às adversidades. É para fazer, a gente faz. Ah, mas é difícil. Então vai demorar um pouquinho mais para a gente terminar, mas a gente faz. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Esse é o exemplo de Paulo. Vamos lá, mais uma questãozinha. E é a última desse tema, Almeida. Questão 912. Peraí, a gente terminou de ler a resposta? Não, terminou não. Continuando. Aquele que procura reprimi-las, terminamos. Nós lemos. As vitórias são. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Sim. E agora a questão 912. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Ou da natureza animal, enfim. Olha, é a nossa missão, né? Compreender o que é a matéria e o que é espírito. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Compreender, sim, a importância da matéria. Sem ela, nós não conseguiríamos, nesse estágio atual, evoluir. Porque Deus criou esse estágio na nossa existência na matéria, porque nós somos tão incipientes, no sentido de não ter nada, dentro, de ser vazios de conteúdo, que ele teve que criar um mundo de ilusões para a gente achar que é a vida verdadeira e a gente começar a dar os primeiros passos. No momento que a gente compreende isso, eu não preciso mais, eis que um valor maior se alevanta. Conhece o verso? Isso é de Camões, gente. Eis que um valor maior se alevanta. E eu começo a me disciplinar, eu ponho a minha vontade em direção a esse caminho. Luís de Camões. Aí sim, eu consigo abrir mão desse homem velho, né, do que é matéria, e começo a caminhar em direção a valores espirituais. Esses prazeres a gente pode entender assim, Almeida, como uma isca, prazeres, né? Uma isca que atrai a presa para essa realidade. Estamos falando dos prazeres da matéria. Da matéria. E para depois, no segundo momento, ele perceber que aquilo realmente não é tudo, que tem coisas mais valorosas. Tem coisas mais valorosas. Tem coisas mais valorosas. E nós estamos, neste momento histórico, nesse passo de perceber que existem valores maiores, mais elevados e mais importantes. E não adianta querer bypassar, não, porque a natureza não dá saltos. Não, a gente está nesse passo porque precisava estar nesse passo. Precisamos estar nesse passo. E que não seja isso, ou seja, identificar que estamos nesse passo, que não seja isso motivo de sofrimento, de lamentação. Não. Nós estamos no processo. Estamos em processo. Não tem nada errado. Já dizia bem o Chico. Está tudo certo. Está tudo certo. E a resposta é bem curtinha, Almeida. Qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação de si mesmo. Abnegar.
abnegar-se, né? Aceitar a condição de aprendiz e buscar aprender a cada dia. A beleza de ser um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Já que citamos Camões, vamos citar um samba também, né? Gonzaguinha, né? É. Gonzaguinha. Sim. Meu amigo, eu sugiro a gente deixar para o próximo programa o início do tema sobre egoísmo. Por exemplo, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? A chaga moral. Semana Qual é que a vem. chaga moral? Qual é o princípio de tudo? A base? Semana que vem a gente continua? Semana que vem. A língua já está coçando. Meu caro, então, muito obrigado mais uma vez por sua companhia, Almeida. Eu que agradeço aí. Gente, um abração para vocês. Permaneçam na luz de Deus. Percebam que são filhos do Altíssimo, né? Somos todos. Que sejamos capazes de cada vez mais perceber o chamado do divino para cada um de nós, querendo fazer essa aproximação, querendo fazer essa transformação em nós. Um grande abraço. É isso. E não esqueça, após ouvir o nosso programa, deixar o seu joinha, o seu comentário, compartilhe com familiares, amigos, nas suas redes sociais. Dê a outras pessoas a oportunidade que você está tendo de conhecer a doutrina espírita, de conhecer este programa, que eu acredito que possa ser útil para tantas outras pessoas que o assistirem. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Até lá. Forte abraço.